A história da floresta atlântica é uma história muito antiga. Ela é uma história que se inicia quando os continentes africano e sul-americano ainda estavam reunidos. A partir de cerca de 150 milhões de anos atrás, esses dois continentes começaram a se separar, construindo o ambiente sobre o qual hoje se situa a floresta atlântica. Essa separação demorou cerca de 150 milhões de anos para atingir a distância atual e ela ainda não cessou, de forma que os continentes continuam se separando. A Mata Atlântica é uma das florestas úmidas do mundo. Estas florestas aparecem principalmente entre os trópicos, em regiões onde chove acima de 1.800 milímetros por ano. Mais da metade da área destas florestas está no Brasil, entre a Amazônia e o pouco que restou da Mata Atlântica. O principal condicionante da existência da Mata Atlântica é o clima. E o clima, ao longo do litoral brasileiro, ele é determinado pela umidade que vem do Oceano Atlântico e que vai causar chuvas ao longo de todo o litoral. E na própria escarpa, a história fisiográfica e ecológica foi extraordinária. Eram chuvas e calores médios chegando nas frentes das escarpas, decompondo as rochas, solo se formando e vegetação crescendo e inundando o espaço total da região sudeste do Brasil. O Brasil possui a maior costa tropical e a maior extensão de praias arenosas do mundo. Do encontro com o mar, a Mata Atlântica repete a história da vida. Das algas às primeiras vegetações costeiras, acompanhando a umidade, a mata caminha. Por tabuleiros, costões, dunas e baixadas, esparramam-se os manguezais, jundus, caetés, matas de baixada, de encosta, até o topo das serras. No Brasil, o que resta da Mata Atlântica ocupa 1% do território, mas abriga o maior índice de diversidade vegetal do planeta. Estas matas têm uma longa história biológica. Evidentemente, muitas espécies já existiam anteriormente, mas a diversidade ela foi aumentada, ampliada por uma série de sequências de mudanças climáticas. Ao longo de sua história, a Terra sofreu diversos resfriamentos conhecidos como glaciações. Foram ciclos de longa duração, determinando novas condições para a vida no planeta. Durante estes períodos, a quantidade de gelo nos polos aumenta. A água dos mares diminui e ampliam-se as áreas costeiras. O clima vai, então, se tornar mais seco e mais frio. A gente logo percebe a importância dessa floresta úmida e que a água é uma presença constante. Cachoeiras, nascentes, lençóis freáticos, tudo isso está no meio da mata. A gente não encontra essa abundância de água onde não existe mata. Então a relação entre a água e a floresta é uma relação muito íntima. Uma não existe sem a outra. As matas atlânticas foram penetradas, trabalhadas, eliminadas em grandes áreas pelos processos econômicos e sociais. Disso resultou que o espaço total dessas matas, que perfaziam o tal 1 milhão de quilômetros, está reduzido
praticamente a 80 mil quilômetros. 8%, mais ou menos, do que foi anteriormente ao início da colonização. Essa destruição não parou nos ciclos econômicos do passado. Essa destruição, com essa medição que vem sendo feita da floresta, mostra que nós perdemos um campo de futebol a cada 4 minutos. Isso é um número insuportável, mostra que não vai ter 30 anos mais de cobertura florestal. Entre as regiões mais biodiversas do mundo, chamam-se hotspots, aquelas que já perderam mais de 70% de sua vegetação original. E 19 milhões de árvores caem a cada dia. 2 destas áreas estão no Brasil, o Cerrado e a Mata Atlântica. É importante a gente saber que uma floresta gera recursos financeiros que vale muito do ponto de vista financeiro mesmo. E na Mata Atlântica isso é muito palpável, embora pouco difundido. Mas tem um lado que é muito importante também, é que a Mata Atlântica é o ambiente de uma população tradicional muito grande, cuja cultura está associada à Mata Atlântica. Comunidades tradicionais que vivem sabendo manejar e utilizar os recursos da mata de uma forma sustentável. Ou seja, há uma ciência tradicional do manejo da Mata Atlântica que nós precisamos entender, compreender, resgatar e valorizar, né? Principalmente nesse momento que se discute tanto a questão de biotecnologia, de patentes e que benefícios da floresta estão movimentando, digamos, valores maiores. É importante que a gente considere não só a cultura, mas o retorno do benefício desse uso da floresta para essas comunidades tradicionais. Toda a ocupação ao longo da nossa costa, a nossa história, o café desmatando, a cana ocupando o Nordeste, isso é parte da nossa história que se deu sobre a área da Mata Atlântica. Então, esse ponto eu acho que é essencial, quer dizer, não é possível explicar, pensar ou mesmo redirecionar a história do Brasil sem passar pela Mata Atlântica enquanto ponto de partida.